Olá, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho de técnicas anestésicas. Agora vamos falar sobre as técnicas anestésicas mandibulares. A gente vai abordar aquelas técnicas principais, as mais conhecidas, né? Por exemplo, a técnica pterygomandibular, técnica do mentoriano, do nervo bucal. Então vamos dar uma apanhada aí sobre as principais técnicas que nós utilizamos para operar a mandíbula, né? Ou fazer anestesias para endodontia, enfim, anestesias locais na mandíbula. Alguns pontos eu vou passar mais rapidamente para focar mais no ponto principal, que é a descrição da técnica. Então, etapas normais de uma anestesia, indo desde a anamnese, seleção do anestésico, tudo isso deve ser feito como etapa normal, básica para o procedimento anestésico. Lembrando de orientações de Bisel, injeção lentamente, avaliar se está tendo refluxo positivo, né, uma possível injeção intravascular, tudo isso deve ser considerado, ok? Lembrar sobre áreas inflamadas, né, cuidados que a gente tem que ter, de repente mudar a técnica anestésica, enfim, algumas orientações gerais, tá? E aí, essa ilustração, né, entre a terminação nervosa ilustra muito o que é uma técnica anestésica infiltrativa terminal e uma por bloqueio, que justamente vai ao encontro da nossa classificação, ó, anestesias terminais e anestesias por bloqueio. E é essas de bloqueio, principalmente, que a gente vai conversar agora nas técnicas anestésicas. As anestesias terminais, vamos passar rapidamente aqui. Temos aquelas anestesias intraceptais, intraligamentares e intrapulpar, que vão também fazer parte das anestesias de mandíbula. Temos a técnica supraperiosteal e subperiosteal. Vou passar rapidamente aqui, que eu não quero que o foco de hoje seja essas anestesias terminais, tá? Mas as anestesias supraperiosteais, como o próprio nome já diz, vai ser sobre o periósteo. Tá? Então, vai servir para técnicas, para procedimentos de remoção de lesões, áreas mais superficiais, ok? Então, a gente não precisa ter uma anestesia muito ampla. Tá? A técnica, basicamente, é estender a mucosa e fazer a penetração do agente anestésico. Tá? Então, aqui depende muito do nosso objetivo. Okay? No geral, a gente consegue fazer aí 3/4 de tubete anestésico em volta da lesão, tá? E vai testando. Como é uma anestesia infiltrativa, a gente vai pontuando as áreas ao redor se estão anestesiadas. A técnica subperosteal, ela não é tão indicada assim por prover dor nos pacientes, tá? Por ser uma anestesia dentro do periósteo. Então, normalmente, a gente tem uma limitação de indicação. O que eu posso resumir essas duas técnicas de anestesias infiltrativas, tanto a subperosteal quanto a supraperosteal, é que, no geral, elas têm limitação, uma grande limitação. A mandíbula não é igual a maxila, que você faz infiltrações na região de ápices dentários, seja qual for, e você vai ter uma grande absorção. A mandíbula, por ter um osso mais compacto, fica muito limitado a tua indicação em procedimentos odontológicos. Tá? Ou seja, eu quero fazer um procedimento, uma pulpectomia no primeiro molar. Você não vai conseguir fazer uma infiltração no primeiro molar, na região do ápice dele, e achar que vai ser facilmente difundido para aquela cortical dura da mandíbula. Okay? Isso acontece na maxila. No entanto, alguns estudos, a partir do ano 2000 para cá, com a vinda aí da articaína, você percebeu que a articaína é um excelente anestésico do que diz respeito à difusão óssea. Então, a exceção seria, com o uso da articaína, a gente consegue sim fazer uma supraperiosteal com resultados animadores, significativos, com uma boa anestesia óssea, tá? E promovendo um excelente tratamento dentário. Agora, falando das anestesias por bloqueio, vamos falar da nossa anestesia, das nossas anestesias mais conhecidas, a pterygomandibular, do bucal, do nervo mentoniano, e temos aquelas tronculares, tá? Aqueles bloqueios tronculares que pegam o tronco principal da mandíbula. Vamos começar a falar da pterygomandibular, que é a mais conhecida, a mais difundida. Essa técnica vai ter um índice maior de fracasso por conta de variações anatômicas, limitação na curva de aprendizado, falta de referência, enfim. Mas ela vai dar uma anestesia de diversos nervos: alveolar inferior, miloide, mentual, incisivo, lingual e bucal, se eu fizer aquela técnica chamada de indireta. E aqui eu mostro, ó, eu vou ter então toda essa região. Ó, se eu vou pegar um alveolar inferior,
eu vou fazer anestesia de dentes mandibulares, porção óssea da mandíbula, corpo e ramo, gengiva e mucosa vestibular anterior ao primeiro molar, lábio, mento, as áreas de inervação do nervo lingual, né? Assoalho de boca, 2/3 da língua, tecidos moles linguais, periósteo. Então, toda essa região que está demonstrada nessa ilustração. Se eu fizer a técnica indireta, tá? Eu vou pegar também o nervo bucal, que é a região posterior ao primeiro molar, aquela mucosa vestibular. Tá? Eu tenho esse benefício. Então, essa técnica pterygomandibular, a vantagem é que em uma única injeção, eu tenho uma grande área anestesiada. Eu diria que a desvantagem realmente é a possibilidade de aspiração positiva e uma possibilidade de erro dessa técnica por conta de reparos não tão precisos. Então, vamos falar um pouquinho dos dois tipos. Temos a direta e a outra indireta, ou de 3 posições. A direta, a gente tem algumas considerações, né? O plano oclusal deve ser paralelo ao solo, agulha longa de 4 centímetros. Eu vou até passar rápido esses slides. Quem está assistindo aí o vídeo vai poder copiar, olhar todos esses pontos que eu estou descrevendo, né, sobre a técnica direta. Aqui também, ó, pode parar o vídeo aí depois e anotarem, mas eu prefiro descrever a técnica ilustrando pelas imagens, ok? Então, a gente tem aqui as imagens do nervo mandibular, que se divide no bucal, que cruza e vai para o vestibular, nervo lingual e o alveolar inferior, que entra no canal. A nossa referência é essa prega, ó, tá? É só lembrar que aqui é o trígono retromolar, a extensão do rebordo alveolar. Aqui eu tenho mucosa jugal e aqui eu tenho essa linha, essa prega aqui, que na verdade é só lembrar que o fundo do vestíbulo vai ficando cada vez mais raso e lá atrás vai formar essa prega. E aí a gente coloca o dedo indicador, palpando a linha oblíqua externa no ramo da mandíbula, e a nossa referência é o quê? É 1 centímetro acima do plano oclusal, em algum ponto aqui dessa linha, dessa prega, mas a 1 centímetro. E aí a nossa referência vai ser a metade da unha, porque o dedo vai estar sobre o plano oclusal. Então vai dar mais ou menos aonde está essa seta aqui, o nosso ponto de puntura. Então aqui demonstrando, a gente entrando com a seringa. E lembrar que nós devemos apoiar a nossa seringa Carpuli sobre os premolares inferiores do lado oposto. É esse o objetivo. Então, na técnica, ao apoiarmos a seringa nos premolares inferiores do lado oposto, vemos aquele ponto de reparo a 1 centímetro do plano oclusal, na linha, no sulco, nessa região, nessa prega, referência à metade da unha, e introduzimos a agulha até tocar no osso. Tocou no osso, recua em torno de 2 a 3 milímetros. Vamos ver se vai ter algum refluxo, tá? Dentro do tubete anestésico. Se não tiver, injetamos aí 3/4 do tubete ou o tubete todo. Então, essa é a técnica. Bom, possíveis erros, se você errar na direção da agulha, aliás, da seringa, se ela ficar muito para anterior ou posterior, você não vai conseguir colocar o anestésico na entrada do canal mandibular. Então, tem que ter o cuidado de realmente ficar apoiado nos pré-molares do lado oposto. É essa a ideia. Lembrando que crianças, o canal mandibular, a entrada do canal pode estar um pouco mais para inferior, e aí a gente vai precisar de angular essa seringa um pouco a mais para inferior. Já na técnica de 3 posições ou indireta, eu vou mostrar também pelas imagens ali, tá? Vocês podem copiar aqui, né? Quem estiver vendo o vídeo, dá um pause no vídeo e ver todo o texto, né, que está ali nos slides, que está sendo compartilhado com vocês. Mas a nossa vantagem é que eu vou pegar o nervo bucal também, tá? Ela é muito semelhante com a primeira técnica, no entanto, ela vai ter 3 tempos. Vamos ver aqui, ó. A primeira posição é aquela que eu coloco, a minha referência é a mesma, tá? Eu coloco o dedo sobre o plano oclusal dos dentes, só que a minha seringa vai ficar sobre o mesmo lado, apoiada sobre os dentes molares do mesmo lado a ser anestesiado. A minha referência de puntura é a mesma. Então, eu vou penetrar a minha agulha apenas 5 milímetros para que eu atinja o nervo bucal. Aí eu deposito 1/4 do tubete anestésico. A segunda posição, na verdade, é introduzir mais 5 milímetros para alcançar e bloquear o nervo lingual. Então, nesse momento, eu entrei 10 milímetros. E agora, para a terceira posição, eu vou remover essa agulha e deixar a pontinha dela em torno aí de 1 a 3 milímetros.
coloco o corpo da seringa sobre os premolares do lado oposto, e aí eu tenho uma anestesia igual àquela de um tempo só, ok? Igual à técnica direta. Aí eu coloco a agulha toda, toco no osso, recuo um pouquinho, de 1 a 3 milímetros, e deposito o restante do tubete anestésico. Então, a vantagem dessa técnica é que naquela primeira posição eu peguei o nervo bucal. Comparado à técnica direta, né, aquela técnica não pega o nervo bucal. Muito bem. E agora, se eu quiser fazer uma anestesia apenas do nervo bucal, sem correlacionar com a técnica pitérico-mandibular, é muito simples. Então, eu vou ter uma anestesia apenas daquela mucosa vestibular, né, na região de molares. E a técnica é basicamente eu observar, distender a mucosa ali vestibular do segundo e terceiro molar, introduzir a agulha naquela região, posso até tocar o osso, recuo 1 milímetro para que a injeção não seja periosteal, intraperiosteal, e aí deposito o tubete. Normalmente, 1/4 de tubete já é o suficiente. E essa imagem mostra como eu pego o nervo na região aqui do início da linha oblíqua externa, aonde finaliza o processo coronoide, do ramo de mandíbula. Tá? Então, aqui ilustra, ó, eu coloco vestibularmente a região de segundo e terceiro molar, tá? No fundo do vestíbulo, é justamente aonde o nervo cruza. Podem olhar para esse diagrama, é onde o nervo cruza. Eu vou ter esse ponto aqui, aonde eu vou ter a minha anestesia. É uma técnica muito simples. Ela lembra a técnica supraperiosteal, tá? Só que a supraperiosteal, ela poderia ser em qualquer área, em qualquer região de mucosa. E anestesia mentoniana ou mentual, que também pega o nervo incisivo. Lembrando que o nervo mentual, ele emerge ali do forame mentual ou mentoniano, só que o nervo incisivo se prolonga, né, para inervar os dentes incisivos e caninos. É uma técnica tranquila, o importante aqui é a gente saber aonde está o forame mentoniano, quais são as nossas referências, né, saber que em pacientes adultos dentados, ele está à mesma distância da borda ali, né, das cristas ósseas e da base de mandíbula. Com a perda dentária em idosos, ele vai ficando mais superficial pela perda desse processo alveolar. E a indicação é quando eu quero fazer uma anestesia de premolar para frente, ok? Em dentes de premolar para frente. Aqui também eu vou mostrar a técnica pelas figuras, pelas imagens. Fica aqui esses pontos para que vocês possam anotar e registrar. Mas aí na minha descrição da técnica, eu falo para vocês que ela deve ser feita no fundo do vestíbulo, buscando como referência entre os premolares ou o segundo premolar, e o meu objetivo é chegar com a agulha até a entrada do forame mentoniano. Então, a gente penetra a agulha até tocar no osso, recua também aí em torno de 1 a 3 milímetros e injeta o anestésico. A grande questão dessa técnica é que eu tenho que entender que a direção da minha agulha deve ser oposta à saída do forame ou à saída do nervo. Ou seja, o canal, o forame, ele sai de frente para trás, para a lateral e para posterior. Então, a minha seringa vai ao contrário, numa direção para anterior, para medial e para frente. E, normalmente, numa angulação de 45 graus. Ok? Áreas anestesiadas, eu vou ter a mucosa vestibular anterior ao forame, lábio, mento, os dentes, os incisivos, eu vou pegar um nervo incisivo, né? Então eu vou ter anestesia de premolares, caninos incisivos. Então é uma técnica muito bem indicada para tratamento de cárie, de acesso à câmara pulpar, a cirurgias, ok? Nessas regiões. Bom, esses bloqueios tronculares e mandibulares, eu apenas vou citar para vocês, eu não vou aprofundar, que são técnicas, eu diria, que requer uma curva de aprendizado muito maior. Então, e também não é tanto utilizada no nosso dia a dia da prática odontológica. Então, temos a técnica Gall-Gates, é uma delas. Vamos passar um pouquinho aqui. Quem tiver interesse pode parar e olhar com calma esses slides. E o meu grande objetivo é chegar na proximidade do processo condylar, em sua porção medial, aonde eu tenho o início do tronco principal do nervo mandibular. Ok? Aqui temos uma outra técnica chamada de mandibular transigomático, hemaceterino. É uma técnica extraoral, que eu entro entre o arco zigomático e o processo, e essa abertura, a incisura de mandíbula, né? Eu vou nessa pequena e limitada região
e entro ali para chegar nas proximidades do forame oval, aonde sai o nervo mandibular. Tem essa técnica chamada, né, de Vazirani acnose, é também uma técnica do alveolar inferior e também do tronco mandibular. A gente utiliza essa técnica em pacientes que têm limitação de abertura de boca e a gente consegue chegar nessa região por apenas um pequeno espaço ali entre o tubo de maxila e o ramo, tá? Entre essa parte do ramo. Então, tentamos entrar ali num paciente que não consegue abrir a boca. Então, finalizando essa aula, eu diria para vocês que assim existem uma variedade enorme de técnicas anestésicas. Tá? A gente conversou sobre as principais técnicas. É interessante que o cirurgião dentista saiba que existem, se possível, todas as técnicas. No entanto, é óbvio que ele vai estar habituado com algumas técnicas que vão ser mais utilizadas no seu dia a dia. Ok? Mas a gente destaca aqui, no caso de mandíbula, a técnica pterygomandibular e a mentoniana e a bucal, que são as principais técnicas para bloqueio regional desses nervos, né? Para a grande maioria, se não todos, os procedimentos odontológicos em mandíbula. Aqui, rapidamente, alguns casos, só para ilustrar. Extração de dentes terceiros molares, vamos passar rapidamente. Então, em terceiro molar inferior, a gente resolve muito bem com a técnica pterygomandibular, seja direta ou indireta. Se eu fizer a técnica pterygomandibular direta, eu vou ter que necessariamente fazer a técnica de anestesia do bucal. Eu particularmente prefiro assim, tá? Prefiro fazer uma anestesia bucal, mas a técnica direta por conta da hemostasia. Vamos ver mais um caso. Aqui eu vou mostrar os casos e falar qual técnica anestésica eu faria. Em caso de frenectomia, é muito interessante fazer técnica supraperiosteal, tá? Em volta do freio, e resolve o problema. Poderia fazer a pterygomandibular direta bilateral? Sim, poderia. Só que você acaba que faz uma anestesia muito ampla, o paciente tem perda ali do controle da deglutição, então é melhor fazer uma técnica supraperiosteal. Esse caso de lesão patológica em mucosa jugal, também podemos utilizar técnica supraperiosteal em volta da lesão, ou nesse caso aqui, fazer duas infiltrações para bloquear o nervo bucal bilateral. Técnicas semelhantes, tá? Aqui na patologia. Aqui uma cirurgia na região anterior de mandíbula, podemos fazer duas pterygomandibulares ou duas mentonianas. Eu prefiro fazer duas mentonianas nesse caso e umas infiltrações aqui na região lingual, infiltrações supraperiosteais, para fazer uma hemostasia além da anestesia e ainda com a vantagem de não mudar muito a sensação de deglutição do paciente. Ok, pessoal. Então, mais uma aula para vocês, mais um conteúdo e estamos aí, ok? Muito obrigado e fiquem com mais esse conteúdo